Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Glória. Obrigada, meu rei, aleluia. Tu és maravilhoso. Deus querido, Deus amado. Grande é o teu santo nome. Eu Aleluia. te amo, Deus. Oh, papai querido e amado. Lucas capítulo 8, verso 49. Aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Lucas capítulo 8. Jesus, Sinaliza para nós. 49. Oh, aleluia. Aleluia. Amém. Vou ler tudo. Lucas capítulo 8, versículo 43 em diante, irmãos. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém foi capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda de seu manto. Quando ao mesmo instante cessou completamente a hemorragia, ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou. Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo declarou o motivo pela qual o tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. Amém, amado? Pode cantar. Aleluia. Eu estava pedindo uma palavra ao Senhor. É um texto bem conhecido. E eu comecei a ouvir aqui que na hora que a Mônica cantou sobre cura, louvou sobre cura. O nosso irmão pastor José insistiu na questão de buscarmos em oração. Então, na realidade, nós começamos a entender que depende exclusivamente de nós, irmãos. Então, não tem outra forma de nós alcançarmos o milagre ou a bênção se nós não nos dispusermos a buscar o Senhor. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Hoje eu conversando com a pastora pela manhã, irmãos, eu falei: pastora, eu buscava ao Senhor 3 vezes ao dia. Eu cheguei a ficar, irmãos, 2 dias e meio sem comer, sem beber nada, para poder ver a glória de Deus. Aleluia. Até que comecei a ver muitas coisas, irmãos, como o colchão acender, o travesseiro acender, que até hoje eu não entro em parafuso, porque eu falei para minha esposa: filha, você está vendo o que eu estou vendo? Glória. Porque se talvez só eu tivesse visto, irmãos, talvez hoje talvez foi algo da minha cabeça. Aquilo talvez não foi real. Mas então há uma confirmação de que ela também viu. Aí eu falei: quando nós começamos a deixar de buscar a Deus, irmãos, não que Deus não tenha poder para abençoar, para mostrar, nós não se afastamos. A própria Bíblia relata de que se queixa o homem, se não for dos seus próprios pecados, das suas próprias falhas. Então não é Deus, irmãos, somos nós que às vezes distanciamos do Senhor. E nós começamos a ver, irmãos, e nessa era uma época muito humilhante, porque todas as mulheres que chegavam no momento da fertilização, ela tinha que se retirar em meio à sociedade, aonde se misturava com pessoas que não tinham o mesmo problema que ela, mas também viviam na humilhação, como cegos, paralíticos. Até para se pedir uma esmola, não tinha que ter um aval. Aleluia, Deus. E esse aval vinha através de uma capa que era colocada numa pessoa, ou seja, quem visse aquele paralítico, aquele cego,
pedindo uma esmola, podia crer, irmãos, que se ele estivesse com a capa, é porque ele estava autorizado. Ninguém mexia com ele estava autorizado, ele tinha um aval, ele tinha uma credencial. Já não basta a humilhação, irmãos, em que a pessoa passa de ser um paralítico, um coxo, porque muitos o desprezam. Ainda vem uma capa, irmãos, dizendo: ali está um pobre coitado. E tinha um lugar específico para estar, irmãos. No entanto, que as pessoas que entravam no momento fértil, ela tinha que se retirar da sociedade e ir para um arraial. Se nós começarmos a olhar lá atrás, irmão, quando Israel estava passando necessidade, fome, aonde havia fome na cidade, os paralíticos nem dentro da cidade estavam, irmãos. Aleluia, Deus. As pessoas que passavam por tais enfermidades como lepra, que fala muito sobre os leprosos, nem lá eles estavam, era fora, arraial, irmãos. Comida é jogada do muro, porque as pessoas tinham medo de que a lepra viesse e pegasse, então eles se afastavam dessas pessoas. O alimento era jogado por um muro, mas não tinha contato, e muitas vezes quando um leproso entrava na cidade, ele entrava gritando: leproso, leproso, para que todos se afastassem e pudessem se alimentar. A humilhação era grande. E muitas vezes, irmãos, eu começo a olhar para dentro de mim. E você pode ver que algumas coisas se repetem. Às vezes você fala assim: olha, eu não quero passar o que meu pai passou. E quando menos espera, você está passando. E quando menos espera, irmãos, nós vemos refletir, um filho mostra algumas coisas que nós também passamos. E você fala: peraí, deixa eu orar, porque eu não quero que ele venha passar aquilo que eu passei. Muitas vezes escrevemos nosso projeto. Eu creio que essa jovem, que a Bíblia diz que sofreu 12 anos, eu creio que ela projetava, irmãos, um futuro. É natural isso. Se você olhar para os jovens hoje, muitos já estão ali descrevendo um pouquinho daquilo que ele projeta para a sua vida. Uns já fazendo curso, uns já fazendo faculdade, uns guardando o seu dinheirinho, porque já está pensando num carro. Talvez, irmãos, é natural. Aleluia. É natural isso, irmãos. E a história dessa jovem, ela se repete em nós, irmãos. Porque quanto de nós não escrevemos: olha, quando eu casar tem que ser assim, vai ser assim. Ninguém projeta se separar, ninguém projeta uma vida de derrota, ninguém projeta isso, irmãos. É sempre ali, eu creio que eu vou ter uma vida de rainha e eu vou tratar ele como rei. Muitos, irmãos, é natural, irmãos. Escrever, projetar. Eu vejo as crianças, os jovens, muitas vezes colocam lá, até a própria criança: olha, quando eu crescer eu vou ter um carro assim. Ó, esse aqui vai ser eu, minha esposa, meus filhinhos. Desenho do jeito deles, mas todo mundo projeta, irmãos. Aleluia. Glória. Todo mundo projeta. Como que eu vou tirar, talvez, essa realidade? Que aquela mulher, aquela jovem não projetava isso. Só que chega um momento, irmãos, que tudo desaba. Aleluia. Coisas, imagina só, uma vez eu fui aqui por conta de uma situação que eu estava passando. Irmãos, eu fiz uma mudança daqui para o Rio de Janeiro para ganhar um dinheirinho. Sem serviço, sem nada. Eu falei: vou. Só que o rapaz, ele, para economizar, ele não queria que a esposa fosse de ônibus. Cheguei no caminhão também. E no caminhão ele ia levar também o cachorro. As pessoas querem levar tudo, irmãos. Quer aproveitar o frete. Eu já fiz mudança que a pessoa levava bloco, um pedaço de madeira e não quer perder nada, irmãos. Nada. A tinta que estava só com o restinho, ele levou também, que acabou virando e manchando tudo. Então as pessoas numa mudança, irmãos, e não quer que risque os móveis, irmãos. Aí você fala: mas desse jeito, como não riscar? Mas eu lembro que nós fizemos uma mudança, e nessa mudança foi a 2 Zélias. E foi ele e a esposa, eu, a Paula e as crianças. Não pode, irmãos. Arrumei o colchão em cima de tudo. E fui deitado quase colado no baú.
E ali, irmãos, eu fui daqui até lá cantando aquele louvor do Thales. Não vinha outro louvor. Que ele fala, mesmo sem entender, eu confio em ti. Aleluia, Deus. Mesmo sem entender. Era tipo assim, eu não estava entendendo nada, irmãos. Eu queria entender. Senhor, por que isso? Senhor, a gente começa a questionar. Senhor, não brinque comigo, Senhor. Não fique chateado comigo. Mas por que, Senhor? Por que eu tenho que passar isso, Senhor? Por que eu tenho que viver isso, Senhor? Aleluia, Deus. Por que, Senhor? A gente não consegue entender, a gente quer explicação, irmãos. A gente queria ver a luz no fim do túnel, irmãos. Sabe, Paulo talvez dá um ânimo a mais para nós. Quando eu olho hoje, eu estou pensando, quando o salmista dizia assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque você percebe que quando nós começamos a adorar, esquecemos de tudo. Irmãos, tem hora, eu já cheguei em culto, e eu falo assim, Jesus, o culto está acabando, eu não queria que o culto acabasse. Aleluia. Eu queria que o culto se estendesse, porque está tão gostoso. É um lugar de paz, é um lugar de sorriso, é um lugar de alegria. Um lugar que, sabe, não tem distinção em cor, raça, nada, irmãos. Estamos adorando ao Senhor. Glória. Hoje eu entendo porque Zaf, Deus mandou ele voltar para o templo. Volta para o templo. Volta para o templo para me conversar com você. Então é uma coisa, irmãos, que muda, irmãos. Aleluia. Só que vamos supor, tudo aquilo que foi escrito no papel. Imagina só, ela está indo agora porque entra naquele momento fértil dela, irmãos. Uma jovem, eu vejo que muitas jovens até se assustam. Porque não entende, irmãos. Por isso que muitas pessoas vêm até falar, olha, muitas vezes tem que conversar antes, né? Está conversando sempre, preparando já o jovem. Seja ele homem ou mulher, tem que te preparar para o futuro, irmãos. Conversar. Olha, você vai enfrentar isso. Uma vez eu vi o Cauã, irmãos, eu chorei porque refletiu aquilo em mim. O Cauã foi fazer um teste, só que era um sonho meu. Ele falava mesmo que era um sonho meu, não era dele. Desde os 6 anos, eu correndo com ele até os 12 anos atrás do futebol, irmãos. E investia tudo que eu não tinha, irmãos, para que ele fosse um jogador. Eu já até fazia umas narrações quando ele estivesse na seleção, irmãos. Olha como é que o sonho da gente vai longe. É natural, irmãos. É natural. Ele lembra, eu fazia narração, gol do Cauã e tal. Irmãos, e aí ele vai e passa num teste no futebol. E eu aquela alegria, irmãos. No segundo teste, que ele vai, ele está doente. Aí ele é reprovado. E eu vi a carinha dele quando ele recebeu aquela notícia, irmãos. O olho dele encheu de lágrima. E eu na arquibancada, irmãos, eu comecei a chorar. E eu falei, Jesus, ele está começando a viver os não da vida. As negatividades da vida, e ele tem que aprender, eu tenho que ajudar ele a passar isso. Então imagina só, irmãos, aquela jovem sendo levada pela mãe. Uma jovem sem entender nada. Filha, fica calma, filha. Isso daí eu já passei, você vai passar. São só poucos dias, são 7 dias só. Eu vou te levar para um arraial porque você, nesse momento, todas as pessoas que chegam a esse momento, eles não podem ficar na sociedade, tem que ser retirado. Então você vai entrar nesse arraial porque, segundo alguns historiadores, Zebulon e Isacar tinha esses arraiais. E muitas vezes alguns historiadores que é fora da cidade é que ficavam os arraiais. E levava e deixava lá, filha, daqui 7 dias. Porque tem coisas, irmãos, que nós estamos sentindo como um pesadelo, irmãos. Sem fim. Parece que não vai acabar. Quantos não desistem, irmãos? Quantos às vezes precisam ouvir a palavra de Deus, dia após dia? Porque se não ouvir a palavra de Deus, irmãos, vai retroceder. Quantos não aguentam? Quantos de nós não aguentam, irmãos? Você vê pessoas ficando pelo meio do caminho, você fala, por que retrocedeu? Por que parou? Porque não aguentou a pressão. E hoje nós estamos ouvindo aqui, irmãos, desde o começo do mundo, Deus é contigo. Aleluia. Deus está contigo. Glória a Deus. Um pouquinho mais de tempo, segura, não retroceda, não volte atrás. O que Deus tem para você é melhor do que o mundo está te apresentando, do que o mundo está te mostrando. Parece que o mundo começou a abraçar. E aí você pensa assim, o que está acontecendo? O mundo está me abraçando. E os que eram para me abraçar não estão abraçando. O que está acontecendo?
É porque estão querendo tirar você do foco das coisas de Deus. Mas está difícil, eu não sei até quando eu vou aguentar, vou suportar. É difícil, irmãos. Por isso que muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas se suicidam. Muitas pessoas pendem para o outro lado, irmãos. E nós temos que tomar muito cuidado, que as nossas palavras têm poder. Ela entra, irmão, simplificando por conta da hora, ela entra dentro do arraial. Imagina sua mamãe fala assim que é só 7 dias só. Porque, irmãos, ninguém aguenta ver um filho sofrer, irmãos. Se já é difícil para nós, irmãos, imagina para um filho, irmãos. Imagina você, irmãos, eu já vi meus filhos doentes, eu falava assim, Senhor, eu queria que fosse eu, porque eu vejo, sabe, se retorcer, às vezes eu vejo o Zé, que é o menorzinho, irmãos, às vezes quando ele fica doentinho, ele fica ali, ele encolhe de um lado do outro, irmãos, não dá sorriso, nada alegre, irmãos. Você coloca um desenho, faz alguma coisa para comer, você tenta, nada, irmãos. Então a mãe só está falando assim, são só 7 dias só. Passando esses 7 dias, irmãos, quando menos espera para nós corrermos, os dias vai se passando, irmãos, 7 dias passam. Aquilo que era só 7 dias virou um pesadelo, irmão. Um pesadelo que só Deus, irmão, nos conhece. Só Deus sabe quando só Deus conhece quando você está lavando uma louça. Só Deus conhece e sabe quando você está limpando uma casa. Aleluia, Jesus. Porque tem pessoas, irmãos, que Ele não demonstra para ninguém, irmãos. É Ele e Deus, irmãos. Por isso que há necessidade, irmãos, e isso eu falo com toda a clareza, de você procurar um mentor espiritual, irmãos. Sabe, pode incomodar a pastora, pode incomodar o pastor Gessé, pode incomodar os líderes, irmãos, mas não guarda para você, irmãos. Não fique só ali, irmãos, porque às vezes é uma palavra, vai mudar a direção. Aleluia. Não, mas talvez minha mãe não vai entender, talvez o pastor não vai entender, a pastora não vai entender. Não se abra, fala, clama ajuda, não guarda para você. Irmãos, ela não podia, porque além da enfermidade, irmãos, vem a dificuldade. Irmãos, você, esses dias, teve uns dias atrás aí que eu levantei um peso, umas caixas de uma forma errônea, irmãos, e eu ouvi o barulho na coluna. Irmão, sabe o que é você andar assim, irmãos, andando bem? Eu cheguei no pronto-socorro, no hospital, assim, a Paula foi comigo. Irmãos, eu cheguei, sabe o que é você se sente inútil, irmãos? Inútil. Agora imagina só, além da enfermidade, irmãos, ela não pode sair de dentro do arraial para se cuidar, irmãos. Ainda que ela queira se cuidar, ela não pode sair porque a lei não permite. Quando a Bíblia se refere, ela gastou todo o seu dinheiro, ou seja, era quem ia lá, é igual a pessoa que está presa e fala assim, olha, muitos, né, irmão, pedem cigarro, outros pedem isso, pedem aquilo. Ó, traz para mim, porque ele mesmo não pode sair e comprar. Então a lei não permitia, irmãos. Então eu queria que ela falava assim, olha, vai lá, pede para a mãe pegar o dinheiro, gastar com um profissional aí que faça um antídoto, alguma coisa que venha trazer a cura para mim. Eu preciso ser curado, eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado. Só que a Bíblia diz que ela gastou todo o dinheiro, irmãos, todo o dinheiro. Porque não é do nosso jeito, irmãos, não é da nossa forma. Às vezes nós achamos que temos a solução para o problema que estamos passando, irmãos. E às vezes não queremos escutar ninguém. Você não sabe o que eu estou passando, você não sente o que eu sinto, você não se tornamos até ignorantes, irmãos. E por isso muitas vezes nós se calamos e nós mesmos entramos numa ruína, numa decadência, irmãos. Porque não queremos conversar. E na nossa ignorância nós estamos certos. Na nossa ignorância, irmãos, ninguém fala melhor do que nós, age melhor do que nós. Só que aquela jovem, irmãos, independente da situação, ela sabia ouvir, irmãos. Ela sabia ouvir. E sempre tem pessoas, irmãos, do nosso lado querendo nos ajudar, irmãos. Não seja ignorante em achar que isso não acontece. Ah, porque muitos não querem meu bem, muitos não querem ver o meu feliz. Não, irmão, você se engana. Às vezes nós generalizamos, colocamos todo mundo num saco só, não é isso, irmãos. Talvez você só está aqui hoje por conta de orações, irmãos. O que Deus já falou aqui, irmãos. Orações.
Sabe, Senhor, eu falar não vai resolver, eu falar não vai mudar, mas eu vou orar, eu vou continuar orando, porque eu quero ver a transformação, eu quero ver a mudança, eu quero ver a alegria naquele lar, eu quero ver a alegria, aleluia, naquela pessoa, naquele homem, naquela mulher. Eu vou orar. E para você ver a importância de ouvir, irmãos, a Bíblia diz que ela gastou tudo, só que quando menos espera, entra uma pessoa na mesma situação dela, que vai passar 7 dias lá dentro. Só que ela já não é uma enfermidade, não é uma fertilidade, é uma doença, irmãos. Porque a Bíblia diz que já dura 12 anos, irmão. 12 anos se passou. Imagina só, irmão, você pensou que talvez essa luta ia ser por pouco tempo. Irmãos, quantos de nós não projetamos, irmão? Esse ano é o ano da vitória. Esse ano é o ano da bênção. Aí você fala, mais um ano eu estou aqui. Esse ano que é o ano da bênção. E mais um ano, senão, não, o ano que vem eu creio que é o ano da vitória. Parece que a gente vai empurrando, irmãos. Ouvir é bom. Entra uma pessoa e fala assim, olha, eu achei o antídoto, a solução. Que foi o que nós fomos fazer na praça hoje, irmão, levar a solução para as pessoas. Aleluia, Se as pessoas não vêm até a igreja vai até as pessoas, irmãos. Oh, glória! Deus é lindo, irmãos. Deus é maravilhoso. É a solução que chegou. aleluia. Qual é o remédio? Quanto mais eu tenho que gastar, eu não tenho mais dinheiro. O que eu tenho que fazer? Segundo os seriadores, irmãos, ela já estava com 38 quilos, irmãos. Porque na enfermidade, irmãos, tudo vai irmãos, é natural, parece que fica estancado. Diz que a alegria, né, ela formoseia o rosto. Você pode ver, irmãos, parece que quando você está indo para baixo, irmãos, é uma coisa estranha, parece que você perde a vontade de viver, irmãos, a vontade de se arrumar. Que quem olha para você fala assim, não, você está, parece até que você ficou mais velho, mais velha, mas não é, a dor que está aqui dentro, irmãos. É a dor, que parece que ela não tem fim, não vai passar, irmãos. A solução, olha, eu ouvi falar de um homem, é o que nós fomos apresentar hoje, Jesus às pessoas. Aquele Jesus que muda, aquele Jesus que traz alegria, aquele Jesus que muda o lar, aquele Jesus que faz com que nós venhamos ter experiência com Ele, irmãos. É acreditar, confiar, irmãos. Só que temos que nos levantar, irmãos. Do jeito que está, não pode ficar. Temos que fazer alguma coisa. Eu ouvi um homem, falar de um homem. Jesus. O nome dele é Jesus. Ele foi em Gadara, não sei se você já ouviu falar do endemoniado, o gadareno. Sabe aquele que ninguém mais botava fé nele, ninguém mais acreditava nele? Oh, meu Deus, aleluia. Já ouvi falar, sabe aquele homem que a família não podia com ele, as autoridades não podiam com ele, ninguém podia com ele? Jesus foi lá. Jesus foi lá. Aquele homem que ninguém dava nada mais com ele, Jesus foi lá. Jesus teve um encontro com ele, Jesus teve um encontro. Irmão, não é segundo a ciência, não é segundo a ótica humana, não, irmãos. É Jesus, irmão, Jesus. É Ele, é quem vai mudar. Glória. Então eu ouvi falar que ele chegou lá, e você acredita, ele expulsou todos os demônios que tinha na vida daquele homem. E agora aquele homem não é mais o mesmo, ele é uma pessoa mudada. E olha para você ver, a alegria é tão grande. Quem soube, porque as notícias elas correm, irmãos. Todos ficaram sabendo do milagre que aconteceu em Gadara. No entanto, que segundo os historiadores, mais de 300 mil pessoas, irmãos, está beirando o mar da Galileia, esperando ele a chegar, porque também estão querendo milagre, viver milagre. Porque se ele fez um milagre, a gente não acreditava que iria acontecer um milagre, imagina o que pode acontecer na minha vida. Até um doutor da lei Jairo, irmãos, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Aleluia! Até Jairo está ali, irmão, o doutor está ali, irmãos, esperando também o seu milagre. Ele quer ir para casa, mas ele não quer ir de mãos atadas,
de mão vazia. Ele quer voltar para casa, mas com a resposta que ele veio buscar. E aí, meu Deus, aleluia. Então, se eu cheguei aqui buscando uma resposta, essa resposta eu vou levar para casa, irmão. Aleluia. Eu vou levar essa resposta para o meu lar. Eu vou levar essa resposta para os meus entes queridos. Aleluia. Porque eu estou num lugar onde eu sei que tem resposta. Glória. Tem um Deus que cura. Se eu sair, a casa ficou de um jeito, quando eu voltar vai estar de outro. Em nome de Jesus, irmão. Glória a Deus, aleluia. Vai estar diferente. Mas o que eu tenho que fazer? Primeiro, a Mônica cantou que ele cura. O pastor Jessé falou o quê? Temos que buscar, temos que orar. Aleluia. Então, será que se ela ficar agora dentro do arraial, alguma coisa vai acontecer? Olha aí, Jesus. Será que se ela ficar na zona de conforto, alguma coisa vai acontecer? Talvez nós temos que sacrificar, irmãos, aí é um particular. Eu não estou aqui para impor nada a ninguém, jamais isso, irmãos. Qual é o sacrifício que temos que fazer, irmãos? O que temos que fazer, irmãos? Talvez eu não sei, irmãos. Um voto com Deus, que voto seria isso? Dinheiro? Não, irmãos. Eu estava contando aqui, irmãos, a história, vou simplificar rapidinho, porque as horas eu tinha um motorista, irmãos, meio por cima, até contei aqui. Ele viveu um crime, irmão, não vou citar o nome dele, que ele já matou muita gente, irmãos. E eu, por curiosidade, eu quis saber o que ele já fez. Ele não queria contar, ele falou, não, eu não gosto de contar o meu passado. Só que eu insisti. E eu achei interessante que nós estávamos pegando a revistinha sobre isso, irmãos. Paulo, ele não contava o passado, mas como muitas pessoas começavam a cutucar e falavam assim, ó, eu sei que ele é perseguidor, ele é matador de crente, ele persegue os crentes. Então Paulo, para não deixar isso, Paulo começava a falar assim, não, é que ninguém que conhece meu passado, eu fui, mas eu tive um encontro com o Senhor. Então ele contando, falando, mas enfim, simplificando, irmãos, ele fez tudo o que ele fez. E ele falou que onde ele morava, então ele participou de lutas clandestinas, que é aquela luta que só sai um vivo só do ringue. Um irmãozinho, muito humilde, irmão. Prega tudo o evangelho. Deus transformou a vida dele. Então pega um lutador do Rio de Janeiro, outro do Paraná e vai lutar em São Paulo. Ninguém pode saber o endereço de ninguém, irmãos. É como se fosse uma rinha de galo. Depois ele virou matador de aluguel. As pessoas pagavam ele para eliminar alguém. Mas por que tudo isso aconteceu, irmãos? Porque na infância dele, a mamãe dele pulou a cerca e nessa teve ele. Só que os dois são branquinho e o filho nasceu escurinho. A mãe teve que contar a verdade. Com 11 anos colocaram ele para fora de casa. A mãe passou a odiar ele. O padrasto também, colocaram ele para fora de casa. Então foi aí a história dele. Irmãos, aonde ele morava, todo mundo tinha medo dele. Mas olha que interessante, irmãos. Diz que tinha uma velhinha que sempre entrava lá no meio dos trilhos, quando os irmãos estavam com medo, e apontava o dedo para ele e falava, Jesus tem um plano na sua vida. Aleluia. Jesus te ama. Irmão, por mais que a gente olhe assim, parece que não surge efeito. Vamos desistir de fazer culto na praça, parece que não surgiu efeito, não, irmãos. Olha para um lado e olha para o outro. Tem pessoas que sentam numa cadeirinha, outros às vezes eles ficam com vergonha, parece que de chegar. Mas, irmão, da onde eles estão ligados. Jesus veio até mim. Glória. Aleluia. Aí, irmãos, ele pegou e disse que, enfim, irmãos, depois ele foi preso, a polícia querendo matar ele, os bandidos querendo matar ele, já tentaram matar ele e tal. Enfim, ele foi preso. Dentro da prisão, irmãos. Deus tem suas formas de trabalhar, não pare de orar. Aleluia. Dentro da prisão, ele está lá e começa a lembrar. Ele foi condenado, irmãos, e ele começa a lembrar do que a velhinha falava. E ele falava bem assim, naquela arrogância dele, se aquilo que aquela velha falou é verdade, então muda a minha vida. Aleluia. E ele fez um voto com Deus. E se o Senhor me tirar daqui, eu te sirvo. E ele falou que uma certa noite, irmãos,
de uma forma teofânica que só hoje ele entende. Diz que uma mão atravessa numa visão, ele viu uma mão atravessando as grades assim, arrancando o coração dele, ele viu ele sem entender nada. A partir daquele dia, ele só chora dentro da prisão. E todo mundo que passa fala assim, olha, o valentão que fazia isso e aquilo, hoje só chora, porque Deus já tinha mudado. Aí, irmãos, do nada ele esqueceu do voto que ele tinha feito com Deus, irmãos. Ele disse que quando menos espera, vem o aval de soltura. E ele falou que se Deus soltasse, tirasse ele de lá, ele ia servir ao Senhor. Veio lá o alvará de soltura. Aí o que veio no coração dele? Ah, estão me dando esse aval aí para me matar lá fora. Ele fez bandeira de ninguém. Quando fecha os portões da penitenciária, ele do lado de fora, diz que ele olha para um lado para o outro. Irmãos, ele sai correndo no meio do mato. Que no coração dele estava: os caras vão me matar, os policiais vão me matar. Aleluia, Deus. E ele sai correndo, irmãos, porque ele esqueceu até do voto que ele fez com Deus, do que ele tinha falado com Deus. E ele correndo no meio do mato sem rumo, que ele falou: se eu correr na estrada, ou andar na estrada, eles vão me pegar no meio do mato, eu vou. E eles caiu, irmãos, uma pessoa caiu. E quando ele olha uma pomba, ele entende, irmãos, que era Deus já trabalhando na vida dele. A partir daquele momento ele se prontifica a servir ao Senhor, ele começa a servir ao Senhor, e ele diz que sai na rua, irmãos, evangelizando todo mundo. E ele entra num centro de macumba, olha a ousadia, o primeiro amor, entra num centro de macumba e fala para a macumbeira assim: olha, Jesus pode curar o seu filho, está tendo uma campanha na igreja lá, vai para a igreja lá, que Deus vai curar. Primeiro amor, irmãos. Aí ele volta numa campanha de 7 dias, campanha de milagre. No terceiro dia o pastor colocou ele, irmãos, para dirigir o culto. Aí ele está ali, irmão, dentro da igreja, dirigindo o culto, sem, quando ele menos espera, irmão, na porta da igreja aparece a macumbeira com um carrinho, com o menino todo atrofiado, vem, irmãos, até a frente e fala assim: ó, se o teu Deus curar ele, como você falou, todos nós se rendemos ao seu Deus. Ele veio na mesma hora, ele pegou o microfone e deu pro pastor, tipo assim: pastor aqui, se vira. O pastor falou: não, irmão, você está aqui, gente, continua. Aí ele começou a orar, irmãos, quando o povo de Israel, quando Deus falava assim: olha, traz a memória, o que dá esperança. Ei, por mais difícil que esteja esse momento, olha o que Deus já fez na sua vida. Olha para trás e vê o que Deus já fez na sua vida, os livramentos que Deus já te deu. Olha o que Deus já fez, irmãos. Só um pouquinho mais de tempo e o que há de me virar e não tardará. Ele disse que começa a orar, irmãos, e na hora que ele começa a orar, ele disse que começa a ouvir uns barulhos, tá. E ele falou que quanto mais ele ouviu o barulho, mais ele orava. Quando ele menos espera, o menino está lá, irmãos, lá no fundo. E o pessoal, os macumbeiros, todo com a mão levantada, tentando Jesus. E ele falou que essa macumbeira, irmão, lá na Bahia, é uma das maiores missionárias para a glória de Deus. Então, no momento, irmãos, nós sacudimos a poeira. Para me concluir, sacudimos a poeira. Irmãos, não tem outro caminho, não tem outra direção. É levantar, sacudir a poeira. O que eu preciso fazer? Eu posso não saber pregar, mas eu sei jejuar. Eu posso não saber louvar, mas eu sei orar. Então aquilo que está ao meu alcance, eu vou começar a fazer, irmãos. Porque eu preciso de uma solução. Pedro está preso. Nós não vamos parar de orar enquanto ele não sair lá de dentro. Alababacala séria. Alaborga, alamonte, velha. Então está na hora de eu sacar a poeira. Mas como que eu vou fazer? A lei vai me matar, a lei vai me destruir. Eu sou uma pessoa enferma. Aleluia. Ela se camufla, irmãos. Ela se camufla, sabe por quê, irmãos? Ninguém vai lutar por aquilo que eu tenho que lutar. Ninguém vai lutar, irmãos. Ainda que eu fale, eu vou orar por você, mas a sua oração é diferente, porque a dor é em você. A dor é em você. Aleluia. Ah, tá bom, eu vou orar, pastora. Senhor, na minha oração. Ô, Senhor, a pastora pediu oração, abençoa ela, supra a necessidade dela. Aí eu já pulo para o outro, porque a dor é nela, irmãos. A dor é nela. Ela está sentindo na pele, irmãos, na pele. O choro que ela não quer demonstrar está por dentro, irmãos. Está por dentro. Glória. Então ela se levanta, sacode a poeira, se camufla, irmãos. Imagina só ela saindo e falando: deu certo. Após o Senhor, ninguém reconhece ela. Ninguém sabe que ela é a mulher do fluxo de sangue, irmãos. Porque se soubessem apedrejar ela, ia atacar ela, então ela sai camuflada.
Segundo os historiadores, ela leva 7, irmãos, 6, 7 tombos, antes de alcançar o mestre numa multidão, irmãos, que está andando, você vai atravessar uma multidão. Só que, irmãos, é eu que preciso do milagre, irmãos, é eu que preciso da porta, é eu que preciso da cura, é eu que preciso que o celeiro seja abastecido, é eu, irmãos. Então eu vou procurar os meios, e Deus vai ser comigo, eu vou contar aqui amanhã a bênção, porque para Deus eu já contei, eu estou agindo. Chego nos meus líderes, eu falo com eles, me ajuda em oração, que eu estou indo. Me ajuda em oração, que eu vou para cima. Mas vai para cima por quê? Já falei para eles. Já conversei com eles, a necessidade, eles estão me ajudando. Nós temos que se abrir, irmãos. Ela só ouviu uma pessoa falar. O homem estava em Gadara, vai passar em Galileia. Só que ele não vai vir aqui não. Você vai ter que ir lá. Olha aí. Você vai ter que ir lá. Porque as pessoas hoje estão achando que ficar dentro de casa na frente da televisão assistindo o culto vai mudar. Não, tá bom, eu estou aqui, estou livre de confusão, estou livre disso. Ainda começa até a falar, estou livre de confusão, estou livre de fofoca. Não, e o corpo? Aleluia, Jesus. Aleluia. Então eu vou. As horas já se passou, irmãos. A Bíblia diz que quando menos espera, irmão. Imagina só, 38 quilos. Irmãos, imagina uma pessoa com 38 quilos. Nós começamos a perceber umas pessoas enfermas, irmãos. Nossa, dói. Porque você fala, meu Deus do céu. Eu conheci essa pessoa, nossa, forte, saudável, pulando, correndo, orando, glorificando. E quando você olha a situação de agora, irmãos, dói, irmãos. 38 quilos. Bombou, irmãos. Ou seja, minha irmã, meu irmão, não foi hoje, mas não pare, continue lutando. Sacode a poeira, levanta, não retroceda, não volte atrás. Está difícil, eu vou procurar alguns exemplos de pessoas que venceram para mim criar um pouquinho mais de ânimo. E aí, pastora, meu casamento, o seu aconteceu a mesma coisa, mas Deus me deu eita, já é um combustível. Só de ouvir o testemunho dela, já foi um combustível para mim. Já foi um combustível. E aí, irmão, você fechar as portas para mim. Poxa, não é que já aconteceu isso comigo também? Já fecharam as portas para mim, já me humilharam, só que eu continuei. E hoje, obrigado, pastor Gessé, obrigado. Vai ser mais um combustível para mim continuar essa luta travada. Ela cai, irmãos, para nós simplificar o último tombo dela, porque Jesus sabe até onde você pode ir. Jesus sabe até onde você pode chegar, irmãos. Até onde você pode ir, Jesus vai deixar você ir. Mas eu já quero socorro agora. Calma, você está forte, você está saudável. Você disse que não consegue glorificar. Mentira, você consegue, então continua. Eu não consigo louvar. Consegue, continua. Vamos louvar, vamos adorar. Aquilo que você não conseguir, Deus vai fazer. Mas o que é para você fazer, você vai fazer. Eu não consigo dar lugar. Então é você e Deus. Você consegue sim. Eu vou falar para você, você consegue. Mas tá difícil, mas dá lugar, você não consegue? Não vem com mentirinha não. Por que mentirinha, irmãos? Esquece o que você está passando. Jesus fosse pensar no que ele ia passar, irmãos. Ele tinha muito mão, ele estava na roça. Desculpa a expressão, mas estava na roça. Então, tipo assim, a dificuldade eu não vou dar lugar. Não vou te dar lugar. Dando lugar é o que está ao seu alcance. Continua dando lugar. Nossa Senhora, eu vou ter que profetizar que o Senhor cura e eu não recebi minha cura. Filha. Pode profetizar que eu vou curar. E a minha cura? Só profetiza que eu vou curar. Só profetiza. Então ela chegou no último tombo, irmãos. Ela caiu. Não conseguia mais levantar, irmãos. Só que onde estava Jesus nessa hora, irmãos? Ela caindo e Jesus do lado dela. Olha onde ela conseguiu chegar. Não conseguindo mais levantar. Deitada, irmãos. Ela estende a mão e toca na orla do vestido. Aleluia. Aí Jesus fala assim: para. Alguém tocou. Irmãos, Jesus ele é lindo. Irmãos, eu já errei tanto, irmãos. Eu já errei tanto. Eu entrava na igreja e eu queria sentir a presença como se nada tivesse acontecido. Eu chegava na igreja, irmãos, eu cantava e não sentia a presença de Deus. Mas quando eu cheguei com sinceridade, irmãos, na igreja, e eu ajoelhei e falei assim: Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa por todas as vezes que eu entristeci o Senhor. Por todas as vezes, Senhor, que eu andei errado. Senhor, me perdoa. Eu voltei a sentir a presença de Deus. Deus sabe, irmãos, eu
conhece a adoração verdadeira. Deus conhece o louvor verdadeiro. Deus conhece o clamor verdadeiro, irmão. A face. Ele conhece. E ele conheceu aquele toque, irmãos. Esse toque é de alguém que precisa de socorro urgente. Esse toque é de uma pessoa que, tipo, chegou nas últimas. Deus, eu chego hoje na tua casa, eu quero ouvir a tua voz. E eu só saio de lá depois que eu ouvir a tua voz. Deus glorioso. Aí a Bíblia diz que Pedro olha e fala assim: Senhor, a multidão aqui, ó, já é todo mundo. Não, esse toque foi diferente. Às vezes, irmãos, nós ficamos até incomodados, né? Nossa, você fica gritando aleluia, glória a Deus desse jeito. Outra faz isso, ela quer chamar a atenção de papai. Aleluia! Ela não está se importando com a multidão, não, ela quer chamar a atenção de papai. Aleluia, não precisa chorar. Porque tem pessoas que não querem nem estragar a maquiagem. Não pode, não. Ela não está preocupada com a maquiagem, não. Ela só quer chamar a atenção de papai. Então ela toca, Jesus fala assim: não, esse toque de mim saiu virtude, saiu poder. Ela, com medo da lei, em algumas traduções, irmãos, da Bíblia, principalmente João Ferreira de Almeida, diz que ela se aproxima do mestre tremendo, irmão. Sabe por quê? Porque ela conhecia a lei. E ela sabia que não podia mais se ocultar, então ela teve que se apresentar. Eu te toquei. Ela ia ser apedrejada agora. Só que Jesus pega e fala assim: opa, segundo a lei que vocês conhecem, né? Se uma pessoa toca numa pessoa que está impura, ele se torna impuro. E vice-versa. Então, se tiver que apedrejar elas, apedreja eu também. Irmãos, entenda bem: você é a menina dos olhos do Senhor. Quem mexe com você, mexe com Deus. Então está na hora, meu irmão. Eu, assim como você, porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela corta aí, ela corta aqui. Eu, como vocês, o que eu posso estar fazendo hoje? Eu já comecei, irmãos, tipo assim, não é para me vangloriar, não me interprete dessa forma. É que eu vi a necessidade, irmãos, de vir, eu gosto de subir de carro, irmãos. Só que meus filhinhos abençoados, eles demoram a sair da cama. Então, eu tenho que levantar antes, eu falo: eu subo a pé. Porque eu vi a necessidade de eu fazer alguma coisa, irmãos. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sacudir a poeira. O que está ao meu alcance? Ah, mas eu não consigo. Não, mas orar você consegue, não consegue? Quem é que não consegue orar? Quem não consegue orar, levanta a mão. Opa, todo mundo. Todo mundo. Quem não consegue jejuar? Pelo menos um pouquinho. Porque Jesus sabe da nossa necessidade. Deus sabe até onde Ele pode ir, irmãos. Então está na hora, irmãos. Foi falado sobre cura de cura. Foi falado sobre buscar, orarmos. Então está na hora, irmão, de nós fazermos a nossa parte. Ah, mas Jesus não mudou, não, irmão. É o tratamento. Para nós finalizarmos, já passou o microfone. Se não me fuge a memória, irmãos, foi 20 anos, né? A arca ficou na casa de Abinadab, né? 20 anos. E nada aconteceu. E a arca ficou na casa de Obed-Edom. Quantos dias? E na casa de Abinadab? Mas 20 anos lá e não aconteceu nada, hein? 3 meses na casa de Obed-Edom. E diz que a vida do homem se transforma. É o tratamento, irmãos. É a forma que eu entro na presença de Deus. Aleluia! É a forma enquanto ele guardou, Abinadab guardou no armário a arca. Obed-Edom colocou na sala, irmão. E reverenciava a presença de Deus. Não tem como Deus não agir, irmão. Não tem como Deus não abençoar quando nós reverenciamos a presença dEle. Eu falei: Senhor, hoje eu quero sentir a Tua presença, Deus. Eu quero ir na Tua casa, eu não quero entrar e sair da porta que eu entrei. Eu quero sentir. E para a glória de Deus, irmãos, eu pude sentir a presença dEle. Eu falei para os jovens, eu preciso clamar por isso, porque a presença de Deus vai nos fazer que permanecemos de pé. Vamos fazer uma breve oração com a permissão da nossa pastora. E eu já passo o microfone. Coloca no seu coração, irmão. O que está ao seu alcance? Eu não estou aqui, quem sou eu para cobrar alguém? Não estou aqui para cobrar ninguém, irmão. Eu estou falando aqui, eu necessito de mudança. Então, a cada dia, irmãos, qual é o ponto que eu não estou ouvindo? Eu tenho que dar um jeito. Estou falando eu, irmãos. Eu tenho que mudar meu comportamento. Eu quero bênção. Eu
quero vitória. Quero sentir a presença de Deus. Então eu tenho que mudar meu comportamento, irmãos. Eu, Aguinaldo, tenho que mudar meu comportamento. Se vocês estão bem, irmãos, cada um, eu estou falando por mim. Eu tenho que mudar meu comportamento. Eu tenho que levantar, eu tenho que sacudir a poeira, eu tenho que buscar. Eu tenho que lutar, irmãos. As dificuldades vão ser grandes, mas se eu olhar para a dificuldade, eu nem começo a lutar. Mas eu vou lutar, vou enfrentar a dificuldade, mas de cabeça erguida, irmãos. Então, em nome de Jesus, escuta o que Deus está falando com você. Não retroceda, não volte atrás. Ou você quer voltar para onde, ou seja, da onde Ele te tirou. Ou você quer voltar a passar, ou você quer ver que essa maldição siga a sua geração. Essa maldição ela foi quebrada, não tenta trazê-la de volta. Vamos orar, Senhor. Deus querido, Deus amado, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Papai, nos ajuda, Senhor. Coloque em nosso coração a necessidade de buscar, a necessidade de adorar, Pai, porque até isso vem de Ti, Senhor. Coloque a necessidade, Pai, de se prostrar diante de Ti, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, assim como foi com aquela mulher, Pai. Seja com as nossas vidas. Cura, transforma, derrama os Teus dons espirituais, Pai, sobre esta casa, sobre os jovens, sobre as senhoras, sobre toda a família, Pai. Dom de cura, libertação, transformação, enfim, Papai. Dom da ciência e da sabedoria, dom de línguas, ó Pai. Senhor, venha agir ao nosso favor para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja exaltado. Abençoar esta igreja que representa o Senhor na face da terra, Papai. Em nome de Jesus, abençoar os líderes, pastores, Papai, aleluia, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento e na verdade, ó Pai. Porque nós queremos ver milagres de dentro, Pai, acontecer, como nós já temos presenciado. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça de pé, nós vamos encerrar nosso culto.